Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 2 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do Apple Pay e Samsung Pay no Brasil, McDonald's fazendo a caixa do McLanche Feliz virar um headset de realidade virtual na Suécia, novidades do caso entre a Apple e o FBI, prisão do vice-presidente do Facebook para a América Latina aqui no Brasil, novos betas dos sistemas da Apple, novo drone Phantom 4 e a parceria curiosa entre a DJI e a Apple, e entrevista interessante com o Tony Fadell. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre uma conversa bem legal que aconteceu com o Tony Fadell, que trabalhou na Apple durante algum tempo e foi o principal responsável pelo design do primeiro iPod. A transcrição do papo que foi postada no site VentureBeat vale a leitura, especialmente para quem se interessa pela história do Tony Fadell, que depois de sair da Apple fez a Nest, que hoje pertence ao Google, e também para quem se interessa por curiosidades da história da Apple. Durante a conversa ele revela que o Steve Jobs só aceitou lançar o iTunes para Windows e a consequente compatibilidade do iPod com PCs, depois que ele mostrou essa versão do iTunes para o Walt Mossberg, que era bem amigo do Steve Jobs e é até hoje um dos jornalistas mais respeitados de tecnologia. Ele disse que o lançamento só ia acontecer se o Mossberg gostasse da ideia e da transposição mesmo do iTunes para PC, e no fim das contas ele gostou e o Steve Jobs deu a luz verde para o projeto. Se você quiser ler a entrevista do Tony Fadell, que é bem interessante e fala não só sobre o passado, como também sobre futuro, inovação, motivação para trabalhar, sucessos e fracassos e por aí vai, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Ele é bem comprida, mas vale a leitura. Ontem a DJI, que é fabricante do Phantom, que é um dos drones mais famosos e mais almejados do mundo, anunciou a quarta versão do quadricóptero, que vai contar com uma velocidade máxima maior em comparação com o Phantom 3, vai trazer um sistema de percepção e desvio de obstáculos, vai ter um tempo maior de voo por cada carga da bateria e vai trazer a capacidade da câmera de gravar vídeos em 1080p com captura em câmera lenta a 120 quadros por segundo. O evento de ontem ainda contou com o anúncio de uma espécie de parceria que eles fizeram com a Apple, e o Phantom 4 está à venda desde ontem exclusivamente na Apple Store Online por $1.400. Essa venda exclusiva vai durar até o dia 23 de março e vai contar inclusive com vendas nas lojas físicas a partir do dia 15 de março. Interessante essa parceria entre a Apple e a DJI, vamos ficar de olho porque tem coisa boa aí. Aproveitando o anúncio de ontem, a DJI publicou um vídeo promocional que mostra todos os recursos novos do Phantom 4, e se você se interessa pelo assunto, passa aqui na descrição do episódio para pegar o link pro vídeo, porque ficou bem legal. Ontem a Apple liberou novas versões dos betas dos sistemas operacionais dela para desenvolvedores e para a galera que faz parte do programa de betas públicos, e dentre as versões de testes do WatchOS, o tvOS, o iOS e o OS 10, o destaque ficou para o quinto beta do iOS 9.3, que trouxe de volta a compatibilidade entre o Apple Pencil e a interface do iPad Pro em situações que não envolvem desenho, como por exemplo navegação do Safari, scroll em textos, conteúdos e assim por diante. Para quem não se lembra, a Apple tinha removido esses recursos dos primeiros betas do iOS 9.3, o Apple Pencil passou a ser compatível só com apps de desenho, e isso gerou uma enorme chiadeira do público e dos jornalistas de tecnologia, que alegaram, e com razão, que a habilidade de usar o Apple Pencil como substituto do dedo no dia a dia lá no iPad Pro é bem útil, inclusive para minimizar situações que causam tendinite. Aí a Apple resolveu voltar atrás e prometeu a volta desses recursos para o quinto beta do iOS 9.3, que chegou ontem. Já uma coisa que sumiu ontem e já começou a irritar o pessoal foi a possibilidade de manter ativados ao mesmo tempo o Night Shift, que deixa a tela amarelada durante a noite, e o modo de economia de energia do iPhone. Por algum motivo meio inexplicável, agora quando o usuário habilita o modo de economia de energia, fica impossível ligar o Night Shift. Não dá para entender o que possa ter levado a Apple a fazer isso, já que antes os dois funcionavam numa boa juntos, mas a decisão foi tomada e o negócio agora é torcer para os sites sentirem tanto a falta quanto os usuários já estão sentindo, para ver se eles conseguem fazer uma pressão que convença a Apple a voltar atrás, a exemplo do que eles fizeram com o lance do Apple Pencil, até o release final do iOS 9.3, que deve acontecer até o final desse mês. Agora eu vou falar sobre a prisão do vice-presidente do Facebook na América Latina, que aconteceu ontem aqui no Brasil, depois que um juiz do Sergipe decretou que o argentino Diego Tzodán tinha que ir para a cadeia porque o WhatsApp, que pertence ao Facebook, não cumpriu com uma ordem judicial de repassar informações às quais nem o WhatsApp nem o Facebook têm acesso. As informações em questão são conversas entre traficantes e a justiça basicamente pediu para o Facebook repassar a transcrição das conversas, apesar do Facebook não ter como fazer isso, já que as conversas do WhatsApp são criptografadas e só podem ser acessadas de quem está em um dos lados da conversa. Sem entender essa questão técnica, o juiz lá do Sergipe decretou a prisão do vice-presidente do Facebook, e isso levou o WhatsApp a enviar para a imprensa um comunicado dizendo que eles estavam bem desapontados com essa medida extrema, reafirmando que eles já cooperaram tudo que eles podem com esse caso, falando também que eles respeitam o trabalho da polícia, mas eles não têm como repassar essas informações porque eles não têm acesso a elas. Essa prisão vem alguns meses depois de outro juiz ter decretado a suspensão do WhatsApp no Brasil no fim do ano passado por causa de uma situação parecida, e mostra como é perigoso deixar que as pessoas tomem decisões a respeito de assuntos que elas não dominam. Agora alguém que não tem nada a ver com a história está preso por conta de uma informação que a empresa dele não tem.
Já que eu tô falando desse assunto, eu vou aproveitar o gancho para dar aquela geral nos últimos desenvolvimentos da briga entre a Apple e o FBI. Ontem aconteceu lá no Congresso americano uma conversa envolvendo os dois lados e tratando do equilíbrio entre a privacidade e a segurança da população, e a exemplo da opinião pública, os políticos participantes se mostraram bem divididos. Enquanto alguns deram uma bronca no diretor do FBI porque ele basicamente está pedindo uma coisa que o Congresso já proibiu categoricamente algumas vezes, outros políticos se mostraram do lado do FBI e deram uma bronca nas pessoas que estavam lá representando a Apple, dizendo que é um absurdo que ela não tenha cumprido com o pedido da justiça. Em linhas gerais, durante o papo ficou bem claro que diversos políticos não tinham ideia do que eles estavam falando, que não faltou durante a sessão foram analogias furadas com porteiros de condomínio, cão de guarda, chave dourada para tentar simplificar o tema, cada analogia torta do seu próprio jeito, e que levava a conclusões erradas quando a analogia era transportada de volta para o caso entre a Apple e o FBI. Já o momento mais absurdo que aconteceu foi quando o diretor do FBI perguntou o que aconteceria se os engenheiros da Apple fossem sequestrados e obrigados a escreverem o iOS customizado que o FBI quer. Fora essas partes meio malucas, a conversa foi produtiva e tanto James Comey do FBI quanto Bruce Sewell da Apple fizeram excelentes argumentos e de certa forma concordaram que é melhor que essa discussão esteja acontecendo agora do que em uma situação ainda mais crítica. Isso é especialmente verdade porque num dado momento os políticos perguntaram para o diretor do FBI se o FBI voltaria a pedir para a Apple desbloquear outros iPhones caso eles ganhassem essa disputa nos tribunais, e o James Comey afirmou que era óbvio que eles iam fazer isso. Ainda sobre esse tema, ontem a Reuters publicou uma matéria em que eles dizem que a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, uma mulher chamada Loretta Lynch, deu o pitaco dela na situação e disse que espera que a Apple cumpra com o pedido da justiça, a exemplo do que milhares de outras empresas fazem todos os dias. Essa declaração dela é bem importante porque ela é uma das pessoas mais cotadas a substituir o Antonin Scalia da Suprema Corte Americana. O Scalia morreu dia desses e é justamente para a Suprema Corte Americana que essa briga entre a Apple e o FBI deve se encaminhar, apesar do pedido da Apple de tentar mover essa discussão para o Congresso, porque lá, como a gente pôde ver ontem, tem bem mais campo para o diálogo. Por último, a respeito desse assunto, ontem um tribunal de Nova York decidiu que a Apple não deve ser obrigada a extrair dados de um iPhone envolvido num caso de tráfico de drogas, o que certamente vai se tornar uma peça importante no contra-argumento da Apple nos tribunais no caso do iPhone de San Bernardino. Agora eu vou falar do McDonald's, que fez lá na Suécia uma caixa do McLanche Feliz que vira um óculos de realidade virtual. Batizados de Happy Goggles, esses óculos acabam sendo bem parecidos com o Google Cardboard, que também é de papelão, e a exemplo do headset do Google, o McDonald's acertou na mosca aqui ao implementar uma ideia interessante de um jeito simples. Eles fizeram um site para promover os óculos feitos com a caixinha do McLanche Feliz, tem lá uma animação que mostra o passo a passo das dobraduras que devem ser feitas até que ela vire o headset, e caso você queira dar uma espiada, o link que está aqui na descrição do episódio é happygoggles.es. E por último, eu vou falar dos indícios da chegada do Apple Pay e do Samsung Pay no Brasil. O site MacRumors teve acesso a um documento da Mastercard que lista os planos da empresa para 2016 e em uma determinada parte lá desse documento, eles tratam da chegada do Apple Pay e do Samsung Pay no Brasil, além também de já listarem a chegada do Apple Pay em outros territórios como, por exemplo, Japão, Singapura e Hong Kong. Além disso, os documentos revelam que o Apple Pay lá no Canadá, que hoje só funciona com o American Express, também deve começar a funcionar com os cartões da Mastercard ainda em 2016. Sobre a chegada do Apple Pay e Samsung Pay no Brasil, já faz algum tempo que existem rumores a respeito, na realidade esses rumores apareceram desde que o Apple Pay foi anunciado, mas agora a situação é diferente. Nos últimos meses, diversas informações relacionando o Nubank ao Apple Pay têm aparecido por aí. O Nubank inclusive trabalha com cartões da Mastercard, e vale lembrar que o logo da Nubank apareceu durante o evento Unpacked da Samsung na véspera da abertura da MWC no mês passado, quando a empresa mostrou logotipos de vários bancos que vão aceitar o Samsung Pay, como por exemplo o Banco do Brasil, o Bradesco e o Itaú. Levando isso em conta e mais essa informação que pintou lá no MacRumors, já dá para começar a ficar com aquela esperança de que o Samsung Pay e o Apple Pay não estejam mais tão distantes do Brasil quanto a gente imaginava. Tomara! É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!